Imagine trabalhar inalando produtos radioativos sem saber, ou passar o dia inteiro dentro de chaminés estreitas cobertas de fuligem tóxica. Ao longo da história, milhões de pessoas realizaram trabalhos tão perigosos que hoje parecem impossíveis de acreditar. Profissões que causavam doenças brutais, deformações, intoxicações e mortes letais. Mas o mais assustador é que muitos desses empregos eram considerados completamente normais na época. Então a pergunta é: quais foram os trabalhos mais horríveis já existentes? E como a ciência descobriu os efeitos devastadores que eles causavam no corpo humano? E hoje, no Ciência Sem Jaleco, você vai conhecer alguma dessas profissões mais assustadoras da história e entender o preço humano pago pelo avanço da sociedade. Para quem não nos conhece, o meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo e lembre-se, se gostar do tema do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Nós dois te esperamos até o final do vídeo. As garotas do rádio, o brilho que matava. No início do século XX, o rádio era visto quase como uma substância milagrosa. Ele brilhava no escuro e parecia algo futurista. Empresas começaram a usar tinta radioativa em relógios e instrumentos militares. E milhares de mulheres foram contratadas para pintar esses mostradores. Essas funcionárias ficaram conhecidas como os Radio Girls. Para deixar o pincel fino, elas eram orientadas a colocar a ponta na boca repetidamente, ou seja, ingeriam rádio diariamente sem saber. O rádio se acumulava nos ossos e com o tempo surgiram necrose da mandíbula, anemia severa, câncer e fratura espontâneas. Algumas mulheres literalmente tiveram parte de seus rostos destruídas. O caso se tornou um marco da segurança do trabalho moderna. Foi uma das primeiras vezes que as empresas foram responsabilizadas pelos efeitos tóxicos da radiação. As mulheres do fósforo branco. No século XIX, fábricas de fósforo empregavam milhares de mulheres e crianças. O problema: o fósforo branco era extremamente tóxico. As trabalhadoras desenvolviam uma condição chamada posse-job. O fósforo destruía lentamente os ossos da mandíbula. Os sintomas incluíam dores insuportáveis, pus saindo da boca, deformações faciais, necrose óssea. Em casos extremos, parte da mandíbula literalmente apodreciam. Mas então por que com todos esses sintomas, o fósforo branco demorou tanto a ser proibido? Porque ele era mais barato e eficiente, ou seja, lucro vinha antes da saúde humana. As crianças das chaminés. Durante a Revolução Industrial, pequenas crianças eram usadas para limpar a chaminé. Mas a pergunta é, por que usavam as crianças? Porque o espaço era extremamente estreito e meninos de apenas 5 ou 6 anos eram forçados a subir por esses túneis escuros cobertos de fuligem tóxica. E com isso, muitas delas sofriam queimaduras, sufocamento, deformidades ósseas e também doenças pulmonares. E existe um detalhe ainda pior. Médicos perceberam taxas altíssimas de câncer entre limpadores de chaminé e principalmente um câncer escrotal causado pela fuligem. Foi uma das primeiras relações entre trabalho e câncer identificadas pela ciência. As mulheres das sanguessugas. No século XIX, a medicina utilizava sanguessugas para retirar sangue de pacientes. Acreditava que isso equilibrava os humores do corpo. Mulheres entravam em pântanos com as pernas expostas para atrair sanguessugas. Sim, propositalmente. Depois recolhiam os animais presos ao próprio corpo. Devido a isso, elas sofriam infecções, perdas excessivas de sangue, doenças de pele e hipotermia. Tudo isso em ambientes contaminados. Os roubadores de cadáver. No século XVIII e XIX, faculdades de medicina precisavam de corpos para os estudos anatômicos, mas havia poucos cadáveres legalizados. Resultado: surgiu uma profissão clandestina bem assustadora. Homens desenterravam corpos recém-enterrados durante a madrugada. Os cadáveres eram vendidos para as escolas médicas. Familiares passaram a vigiar os túmulos, usar grades metálicas e contratar guardas. O medo de ter o corpo roubado após a morte virou algo real. Mergulhadores de esgoto e sinos de mergulho. Antes da tecnologia moderna, trabalhadores precisavam entrar em esgotos, túneis inundados,
portos contaminados, usando equipamentos extremamente precários. Eles eram expostos a gases tóxicos, infecções graves e falta de oxigênio. Muitos morriam sem explicação clara. Hoje sabemos que gases como metano e sulfeto de hidrogênio podem matar em minutos. Operadores de amianto. Durante décadas, o amianto foi considerado um material revolucionário. Era resistente ao fogo e muito barato. Mas havia um problema devastador. As fibras microscópicas destruíam os pulmões lentamente. E isso causava asbestose, câncer pulmonar e também mesotelioma. E o pior, os sintomas poderiam demorar décadas para aparecer. Mas o que todos esses trabalhos têm em comum? Todos surgiram em épocas em que ciência médica era limitada, segurança do trabalho quase não existia, trabalhadores eram facilmente substituíveis. A vida humana valia menos do que a produção. Essas tragédias ajudaram a criar leis trabalhistas, equipamentos de proteção, fiscalização industrial e estudos toxicológicos. A grande parte da segurança moderna hoje nasceu de sofrimentos de pessoas anteriores. Hoje sabemos muito mais sobre radiação, produtos químicos, câncer ocupacional, intoxicação industrial, mas essas descobertas tiveram um custo humano gigantesco. Os trabalhos mais horríveis da história mostram como o avanço da sociedade muitas vezes aconteceu às custas da saúde e da vida de milhares de pessoas. Muitos desses trabalhadores nunca souberam que estavam sendo lentamente envenenados ou destruindo o próprio corpo para sobreviver. E talvez a maior lição seja essa: toda tecnologia e progresso precisam caminhar lado a lado com a segurança humana. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a crescer o canal Ciência Sem Jaleco. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco, tentamos explicar tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!